Saudações em Cristo, queridos e amados ouvintes do canal Bíblia em Foco, pastor Levi Longaray falando com todos vocês. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar num vídeo bem rápido sobre igrejas e seitas que têm fundação debaixo de uma revelação entregue por anjo. Você escute muito de pessoas que trabalham com anjo ou de igrejas que foi fundada e foi revelada ao seu líder através de um anjo. Isso nós encontramos seitas e igrejas que têm a sua fundação confirmada através de uma revelação dada por um anjo. Essas igrejas foram fundadas debaixo de revelações entregadas por anjo. E nós sabemos que o anjo é muito suspeito quando uma igreja é trabalhada e aberta numa revelação através de um anjo, ou quando a igreja é trabalhada e fundada através de um arrebatamento daquele líder, foi arrebatado e recebeu orientação. E eu vou lhe explicar ligeiro, sem muito comentário, só para vocês saberem que tem coisas que não contribuem, não corrobora, não colabora para o bem da obra de Deus. Tem muitas seitas e heresias no nosso meio. Tem igrejas que estão sendo fundadas e abertas debaixo de orientação, das mesmas orientações que outrora algumas seitas heréticas foram aberta. Por exemplo, nós encontramos os mormons. Os mormons, por exemplo, se foram na fundação, tem um histórico de receber a orientação, as placas, as tábuas, os manuscritos pelo anjo. O anjo Moron, se não me falha a memória. E aí está a revelação da igreja mórmon fundada, uma seita em cima de revelação entregue por anjo. Temos os testemunhos de Jeová, do Charles Taze Russell, que também foi fundada debaixo de orientação de anjos, revelação entregue por anjos, e depois várias revelações mentirosas ao longo da sua história que nunca se cumpriram. Nós temos também a Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja que trabalhou debaixo de revelações entregue por anjos, por livros, por chás, por ervas e medicinais e por tantas outras coisas. Outra seita herética que foi fundada debaixo de orientação de anjos. Tem uma história mística, uma história muito mística da fundação dessas seitas que agora estou falando. E também nós temos o Tabernáculo da Fé, que tem carapaça e carapuça de cristianismo, mas que é a igreja do William Marion Bryan, um evangelista que, se não me falha a memória, é americano, que se diz ser o Elias que havia de vir, porque Elias ainda não veio, e o Marion Bryan é o Elias que havia de vir. Tudo seitas fundadas e trabalhadas debaixo de revelações de anjo. Tudo pessoas que encontraram com o anjo, para aí ter aquela revelação fenomenal recebida do próprio anjo para passar para as pessoas, e aí tem aquela história linda e todo mundo se emociona e vai lá para tal seita. Nós ainda encontramos os budistas que também receberam a revelação. Foi o Buda que recebeu aí a revelação, o Siddhartha Gautama, se não me falha a memória, que também recebeu a revelação dos anjos, uma coisa mística, para falar da sua fundação. Então nós encontramos só coisas práticas espúrias das trevas nessas seitas heréticas e nessas igrejas aqui, falsas igrejas, que se diz igreja, mas na verdade são seitas que estão implantadas em todo o globo terrestre. Então nós encontramos a igreja da Coreia do Reverendo Moon, que se diz o Deus, que se diz o Messias que havia de vir, que já morreu, o Messias que morreu. O Reverendo Moon também recebeu revelações através de anjo, coisas tremendas, coisas grandes, fenomenais, tudo recebida através de revelações e de anjos. E eu quero dizer para vocês no meu vídeo, para ele não ficar longo, que nada disso tem cunho bíblico, que Deus não revela e não usa anjo para revelar a abertura de igreja ou a abertura de um trabalho, que Deus não precisa de ter um anjo para revelar a abertura de tal trabalho. Isso é tudo engano das trevas. Perceba que o diabo usou se usou de um atributo muito forte, usando o anjo, para levar a mensagem a essas pessoas que estavam outrora dentro de uma outra seita, ou dentro de uma outra igreja, para que eles pudessem sair abrindo as suas tais igrejas ou as suas tais seitas heréticas que hoje trazem
aberrações intermináveis e que são responsáveis de levar muitas almas ao engano, à mentira. E eu quero ver no dia do julgamento como é que vai ficar essas coisas. Foram tudo pessoas que tiveram desvios doutrinários. Você imagina o que uma pessoa enganada pode fazer. Porque essas seitas que eu falei, uma pessoa enganada abriu essa seita e hoje tem milhões de seguidores. Nós sabemos que o Miller da Adventista tinha comunhão com a Testemunha de Jeová com o Miller, e nós sabemos que isso tudo, uma saiu de dentro da outra. E essas coisas estão aí na nação brasileira enganando. Você toca, mas ninguém pode falar da Adventista porque a minha igreja... Amados, igreja tem que condizer com o que está escrito na Bíblia. Se não tem base bíblica, não é igreja, se torna uma seita, e aqueles que estão lá dentro são sectários. Foram processos criados, discípulos criados pelos seus líderes heréticos que levaram eles ao engano, e hoje eles defendem como se fosse o verdadeiro evangelho. E o pior é que cada seita dessa se diz a certa. Ela é que está certa e todas as demais estão erradas. Então quando você vê uma igreja, querido irmão, se dizendo a única que vai salvar, que vai libertar, e as demais todas estão erradas, saiba que esta igreja está no campo da heresia. Tá certo, meus amados? Então essa igreja, ela está trabalhando no campo da heresia, porque ela se considera única. E a igreja de Cristo não é uma placa denominacional. São santos arrebatados em todo o globo terrestre, aqueles zelosos, fiéis, os de boas obras. Então tudo revelado por anjo, ou êxtase, ou em arrebatamento. Fui arrebatado e Deus me mandou. Cuidado, irmãos, com o anjo revelando a